Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre programação, pegando como base uma série de vídeos, essa que eu deixo aqui na tela para vocês verem sobre Zend Framework que eu publiquei no passado. Esse vídeo de hoje é especialmente para os programadores e para tirar a dúvida do pessoal que ainda tem acompanhado esses vídeos, apesar deles serem antigos, né? E eu digo isso porque até o Zend Framework já não está mais, né, sendo continuado, ele já foi descontinuado. E existe um projeto que substituiu o Zend Framework, que é o Laminas, que é esse projeto aqui, ó, getlaminas.org. Se vocês acessarem, vocês vão encontrar essa documentação, que é o nosso antigo Zend Framework. Então, o objetivo desse vídeo de hoje é pegar esse projeto que foi construído nesta série de vídeos, então para quem acompanhou e quiser fazer isso vai ser bem legal. A ideia é pegar esse projeto aqui do GitHub, que eu já tinha publicado ele no final da série dos 20 vídeos, fazer o download para minha máquina e fazer a configuração, né, as alterações necessárias para rodar com o Laminas no lugar do Zend Framework. Então é o mesmo projeto. Se você não assistiu essa série de vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição para a playlist para você assistir ela se fizer sentido. São vídeos antigos, o áudio não é bom, a qualidade do vídeo também não, mas o conteúdo é perfeito, tem bastante conteúdo legal. Todo mundo que assistiu os vídeos, a maioria, né, do pessoal gostou, né? Eu digo isso porque aqui eu tenho 373 joinha, nenhum não gostei, então, né, a própria comunidade aí no YouTube está falando que o vídeo é bom, apesar de a qualidade não ser aquelas coisas, tá ali, está usual. E aí eu vou pegar então esse projeto, eu vou fazer o download para a máquina aqui no GitHub, e aí eu vou fazer as alterações para subir os pacotes necessários aqui com o Laminas, fazer uns ajustes ali, e também vou estar rodando isso no PHP 8, né, para cima, para colocar, rodar e executar. Então esse é o objetivo desse vídeo, é baixar, configurar e executar o projeto. E aí se você tem interesse em construir esse projeto e ainda não viu a série de vídeos, você pode acessar ali. E aqui no Laminas, se você acessar a documentação, você vai ver, se você já estava acostumado com o Zend Framework, você vai ver que tem algumas coisas que são familiares, como por exemplo o Laminas MVC, é o mesmo que o Zend MVC. E aí tem outras ferramentas, né? Se a gente entrar no MVC, que é o framework, é um módulo ou componente principal que a gente utilizava no Zend Framework para esse projeto, a gente vai ver que tem algumas coisas que a gente utilizava lá que está aqui e a gente pode, obviamente, utilizar esse cara. E aí então, chega de enrolação, vamos entrar e colocar a mão na massa, vamos lá para o nosso projeto. Eu vou copiar aqui então, né, o link do projeto. Se você ainda não utilizou o GitHub, eu não tenho nenhum vídeo ainda no canal detalhado sobre isso. Se fizer sentido ou se você tiver dúvida, deixa nos comentários que pode ser que eu crie algum vídeo sobre isso no futuro. Então eu vou copiar aqui, né, eu acessei aqui o meu GitHub, onde está o projeto. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Então você acessa aqui depois, copia aqui o código e a gente vai fazer o download desse cara. Então eu tenho aqui numa pastinha um terminal aberto, eu vou abrir o terminal aqui para ficar um pouco melhor. E eu vou colocar aqui essa URL que eu copiei, então eu vou fazer aqui um git clone para fazer a clonagem desse projeto para dentro da minha máquina. E aí eu posso inclusive renomear aqui para projeto Laminas. E aí então ele vai fazer o clone, né, baixar aí o projeto, beleza? Se eu acessar aqui agora a pastinha projeto Laminas, eu tenho o meu projeto baixado. E aí nós vamos então fazer a instalação, vamos abrir esse projeto e começar a alterar as coisas. Provavelmente, se você está baixando esse projeto, dependendo aí a versão às vezes do seu PHP, pode ser que quando você for rodar o Composer, por exemplo, eu vou rodar aqui o Composer
install, ele vai tentar instalar e aí ele vai obviamente explodir uma série de erros, porque esse projeto está lá na versão antiga, foi criado com o PHP 7, alguma coisa, se eu não me engano, e agora o PHP da minha máquina aqui já está numa versão um pouco maior. Vamos ver aqui. Eu estou na versão 8.09, então você viu que ele explodiu aqui uma série de erros. Não tem problema, por enquanto a gente só está começando. Eu vou resolver isso daqui a pouco. Então eu vou abrir aqui já o meu Visual Studio Code, dentro dessa pasta que eu estou, né, para a gente conseguir trabalhar ali. E agora nós vamos aqui para o Code, onde está o nosso projeto Laminas, que foi baixado. Bom, então o Code já abriu, vamos dar o foco aqui no Visual Studio Code. Então está aqui o projeto que eu baixei lá do GitHub, que eu mostrei para vocês, ele está aqui tudo perfeitinho. Nós temos aqui o nosso arquivo composer.json, que guarda nossas dependências do projeto. E aí nós temos aqui então, né, algumas dependências como o PHP, que está numa versão bem antiga. E nós temos aqui também os componentes do Zend Framework. Então a primeira coisa que eu vou fazer para ajustar isso, eu não vou fazer a instalação aqui pelo console, igual eu estou fazendo, porque tem um monte de código quebrado, tem versão antiga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Visual Studio Code e eu vou remover, eu vou substituir isso daqui pelos critérios que eu quero. Eu vou remover aqui o composer.lock e depois que eu tiver configurado aqui, eu vou fazer isso com vocês, eu vou rodar o comando para ele fazer o update e ele vai instalar, fazer o install, ele vai instalar aí as dependências necessárias. E se der algum problema, a gente vai corrigindo. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar aqui a versão do PHP. Eu vou deixar aqui a versão maior do que a 7.4 ou então uma versão, vamos colocar aqui a versão 8.0.0 ou ainda a versão 8.1.0. Então essas versões aí vai funcionar com a gente. Depois eu vou trocar esses componentes para os componentes lá do Laminas. Se a gente for lá na documentação do Laminas, nós vamos ver aqui que existem uns componentes, como por exemplo, eu quero utilizar o MVC do Laminas. Então a gente vai vir aqui, Laminas MVC. Se eu estivesse construindo o projeto do começo, eu ia instalar o componente Composer Require Laminas MVC. Então, esse é o nome do componente. Se a gente voltar lá no nosso Visual Studio Code, a gente vai ver que esse componente é Zend Framework, Zend MVC. E os componentes do Laminas é o Laminas MVC. Então, a gente vai trocar isso daqui. E aí, começando então aqui primeiramente pelo Zend Framework, Zend Component Installer, a gente vai mudar para o Laminas Component Installer. Esses componentes praticamente vão seguir a mesma lógica dos antigos, então a gente vai colocar praticamente lâminas no começo de cada um desses e nós vamos mudar o nome do componente. Então, no caso desse primeiro é Laminas Component Installer e a versão dele eu vou colocar aqui a maior do que a 3.0. Depois Laminas MVC e não Zend MVC, então vamos mudar esse texto aqui também. E a versão desse Laminas MVC maior do que a 3.3.4. 3.3.4. E da onde que eu estou tirando essas versões? Se você iniciar o projeto lá no Laminas, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Se a gente acessar aqui o Laminas e acessar aqui o projeto, a documentação do projeto Laminas MVC, e se a gente for iniciar um projeto
né, do zero com lâminas MVC, fazendo esse comando composer create project /s, né, dev lâminas MVC skeleton, vocês vão ver que vai baixar e vai instalar e vai gerar um pacote, e dentro desse pacote vai ser criado ali o composer.json, que já vai vir com essas especificações aí, que é as versões que está no momento que você está baixando ou rodando esse projeto. Então não se preocupe muito com isso, que geralmente isso é feito de forma automática pelo Composer. Aí, nesse caso eu estou congelando essas versões. Se você quiser rodar as mesmas para ter garantia que vai funcionar, basta você escrever aí exatamente igual eu estou fazendo. Eu vou aumentar um pouco a tela porque pode ser que fique difícil aí para vocês enxergar, então eu vou dar aqui um Ctrl mais 2 vezes para ficar bem grandão e vamos lá. Então, continuando aqui, nós estamos configurando aqui o Laminas Component Installer maior que 3.0, a gente configurou o Laminas MVC maior que 3.3.4 e agora a gente vai configurar esse Laminas Development Mode, que é a ferramenta que antes era ZF Development Mode. E esse componente vai ser também a versão 3.2, a maior. Depois, na sequência, nós temos aqui um componente ZendDB, que nós vamos mudar para Laminas DB. É bem óbvio isso, né? Então a gente vai mudar aqui agora a versão desse Laminas DB para maior do que 2.9. Também, depois disso, a gente vai mudar o Laminas ZendForm para Laminas Form. E esse Form também eu vou deixar nessa versão aqui para ser compatível com o projeto ali que estava mais ou menos nessa versão no Zend. Obviamente o Laminas ele foi praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do Zend, só mudou a identidade, depois obviamente mudou a estrutura, mas os projetos antigos creio eu que vai funcionar. E aí nós temos aqui esse componente que antes era Laminas Zend Framework Zend i18n, agora é Laminas MVC i18n. E eu vou deixar aqui ele na versão maior que 2.0, se eu não me engano está na 2.0 essa versão. Então aqui só para conferir, nós temos o Lamina Component Installer, nós temos o Development Mode, nós temos aqui o MVC, nós temos o DB, o Form e o i18n. Então nós temos aqui esses 2, 4, 6 pacotes. E nós temos também, nós mudamos também aqui a versão do PHP. Tá? Então essa é a diferença em relação ao projeto inicial. O que a gente fez inicialmente foi a mudança desses pacotes. E eu vou adicionar só mais uma dependência aqui, que é o Zend, o Laminas Skeleton Installer, que é o antigo Skeleton Installer. Então vai ser Laminas, que eu tinha copiado aqui, /Laminas Skeleton Installer. Geralmente esse pacote ele vai ser instalado também quando você faz o comando create project, como eu disse anteriormente, mostrando lá na documentação do Laminas. Então vou colocar ele aqui a partir da versão 1.0. Feito isso, a gente vai mudar também aqui o arquivo, a gente vai rodar, feito isso a gente vai rodar aqui o comando para poder instalar os nossos pacotes. Então a gente vai no terminal, agora sim eu vou no terminal, depois que eu escrevi aqui, salvei, apaguei o composer.lock, eu vou vir no terminal, deixa eu dar o foco no terminal aqui para vocês verem, e eu vou escrever aqui agora o comando composer install. Antes de rodar eu vou mostrar aqui a versão do Composer, então eu vou escrever aqui Composer para a gente ver qual é a versão. Então a versão do Composer atual que eu tenho é a 2.4.4. Pode ser que talvez versões abaixo da 2.1 não vá funcionar
com essas versões mais novas ali do PHP e do Zend. Então, se você tem uma versão muito antiga aí, atualiza. Eu vou rodar aqui agora então o Composer Install. Eu estou dentro da pasta já do projeto Laminas. Composer Install, e vamos deixar ele fazer o trabalho aí de instalação. E vai dar o erro, obviamente, né? Então a gente vai fazer a correção desse erro. E aí sempre quando você está rodando o projeto, instalando componentes, pacotes ou atualizando, obviamente vai ser jogado no console às vezes as mensagens de erros. Então aqui ele está falando para nós que tem um problema, que o Composer ele está fazendo a requisição do Laminas e o Laminas precisa dessa versão i18n aqui maior que 2.0. Ok. E aí o Laminas nessa versão ele precisa da extensão int.l do PHP. E aí ele já dá uma sugestão aqui de habilitar essa versão. Então se você tem esse problema ao rodar, né, se não estiver ativado no seu PHP, provavelmente você vai ter esse problema. E aí como que você vai resolver? Você precisa ir na instalação do seu PHP. Então eu vou abrir aqui a pasta, né, do PHP, onde está instalado o meu PHP, obviamente. Eu vou então aqui no php.ini e nas extensões eu vou procurar aqui por int.l, eu acho que é mais fácil. E aí eu já vou achar aqui a extensão. No meu caso, essa extensão ela não está ativada, e o que eu vou fazer? Eu vou ativar essa extensão aqui. O meu PHP é novo, eu não tenho muito tempo, eu não usei ele muito, né, para rodar aqui projetos. E eu vou precisar para esse projeto, obviamente, o PDO do MySQL. Então eu vou habilitar aqui já também essa extensão. Então eu estou alterando o PDO, habilitando o PDO do MySQL, porque eu sei que o projeto foi utilizado o banco MySQL e esse tipo de conector. E também aqui eu estou habilitando a extensão int.l, porque o meu Composer já pediu para mim fazer isso. E eu não estou conseguindo salvar porque o meu arquivo está com a permissão ali. Eu vou pedir para abrir como administrador. E agora sim eu vou conseguir salvar. Vamos recarregar, salvar. Então eu salvei aqui a configuração do meu PHP. Eu posso voltar aqui para o terminal e rodar novamente o Composer Install. E aí vamos aguardar a execução para ver se não tem mais nenhum erro. Acredito que não vai rodar, não vai dar nenhum erro. Então ele está baixando aí todos os pacotes. Isso daí vai demorar às vezes do cache, vai demorar dependendo da banda de internet. Ele está pedindo ali se eu confio no componente installer, eu vou dizer que sim, ok, e ele vai pedir de novo, eu vou confirmar isso daí. Então aquele componente que eu coloquei, Skeleton Installer, ele faz essa instalação de todo o skeleton dos pacotes que precisa para rodar o Laminas ali. E aí ele está pedindo aqui algumas configurações. Obviamente a gente vai utilizar a padrão que ele está sugerindo, que é para colocar as configurações dos módulos nos arquivos módulos.config, fazer a injeção. Então ele está fazendo a instalação de lâminas, Zend Framework, Bridge, Validator e tudo mais, os pacotes que ele precisa. E aí ele instalou ali 32 pacotes. Então se instalou os pacotes, obviamente já vai rodar ali o projeto. Mas antes de rodar o projeto, vamos verificar aqui o banco. Eu vou mostrar para vocês que dessa vez eu estou utilizando aqui, na verdade eu estou rodando um banco aqui no meu Docker, então tem aqui uma máquina, uma VM de certa forma, né, um container, não é uma VM, mas eu tenho aqui um container MySQL que eu estou utilizando aqui no Docker. Também não vou falar muito de Docker, se fizer sentido deixe os seus comentários aí embaixo pedindo sobre o assunto, que se fizer sentido, dependendo da audiência, eu gravo mais um vídeo aí sobre Docker e como fazer um setup aí para você programar ou criar os seus containers aqui dentro desse ambiente. Então eu tenho aqui uma máquina virtual onde está rodando, né, um container com o MySQL, e aí eu vou acessar aqui o terminal para a gente verificar, né, como está rodando.
Vou acessar aqui o /bin/bash para ficar um pouco melhor aqui a experiência de navegação. E aí eu vou utilizar aqui, eu vou logar aqui no meu MySQL, -u devel, -p, eu vou digitar o meu password. E aí eu estou logado aqui no MySQL. Feito isso, aqui eu acho que eu não consigo aumentar um pouco a visualização, apesar de que a resolução está bem alta, acho que vocês conseguem ver. Agora eu vou usar aqui o banco teste, que é o banco que a gente tem no projeto, que já foi criado lá só com uma tabelinha de pessoas. Então eu vou aqui utilizar use test, que é o banco teste. E eu vou pedir aqui para ver as tabelas, show tables. E eu tenho a tabela pessoa do projeto. Então eu vou dar um select all from pessoa. E aí eu tenho uma pessoa de teste lá que está cadastrado já. Então aqui a nossa tabelinha segue esse padrão, nome, sobrenome, e-mail, situação, que é a mesma estrutura que foi criada no projeto original. Então eu estou com o banco rodando, esse banco ele está aqui num container que ele está mapeado na porta no localhost. Então eu vou conseguir rodar o meu projeto lá, né, no Zend Framework tranquilamente. Então aqui olhando só na configuração, depois que eu fiz o install, ele mudou aqui obviamente nas configurações e incluiu aqui os componentes que ele baixou, né, e instalou depois que eu fiz a configuração do Composer.json. E aí feito isso eu vou remover então os componentes que não faz sentido para o projeto, deixando apenas os componentes os módulos que eu criei, né, dentro do projeto. Os componentes que eram do Zend eu vou tirar fora aqui para não dar erro no meu projeto. E aí vai ficar então só os lâminas e os meus pacotes, os meus projetos. Feito isso, a gente já vai conseguir provavelmente rodar o projeto aí e ver se vai funcionar tudo certinho. Então, voltando para o console, nós vamos utilizar o comando que nós temos lá no projeto. Só vou voltar aqui para demonstrar. Dentro do Composer.json nós temos aqui um script que gera um servidor, né, a partir do PHP standalone ali. Então eu vou rodar aqui um Composer Serve para ele servir a minha aplicação aqui na máquina no localhost, né, no endereço que ele está mostrando aqui. Então vamos lá. Composer Serve. Feito isso, ele vai subir aí o PHP standalone. Pode ser que ele vai pedir para você permissão, dependendo da sua máquina, para abrir as portas e você conseguir enxergar. E aqui no meu caso ele está ouvindo já aqui o servidor de desenvolvimento. Lá no meu navegador eu já consigo acessar a aplicação. Então eu vou abrir aqui e eu vou acessar então a aplicação no localhost. Localhost na porta 8080. Então ele acessou aqui e entregou para mim a tela inicial lá do projeto. E se vocês acompanhou o projeto aí, vocês sabem que tem uma rota chamada pessoa. E eu acessando essa rota pessoa, eu escrevi passoa, aí não existe a rota passoa, já retornou o erro para mim, é pessoa. Ele vai direcionar para a tela inicial, onde tem a lista de pessoas. E aí vamos testar aqui só para ver se está funcionando tudo certinho. Segunda pessoa, teste@teste.com, situação ativo, adicionou a segunda pessoa, vou remover a primeira. Deseja realmente excluir? Não, ele volta para a lista. Editar, eu vou colocar meu nome aqui, Adriano Barbosa, salvar, e agora eu vou remover aqui a segunda pessoa, deseja remover? Sim, e está funcionando tudo 100%. E toda a interação que eu fiz ali, ele está jogando aqui no console, né, para a gente ver ali os resultados, funcionando perfeitamente. Então só fazendo um review, né, do que a gente fez aqui
para fechar esse vídeo, nós trabalhamos aqui no Visual Studio Code, onde nós iniciamos, na verdade, fazendo a clonagem do projeto lá do GitHub. Então está aqui o projetinho, copiamos aqui a URL do projeto pronto. Se você quer acompanhar esse projeto desde o começo, eu vou deixar o link ali, ó. Lembrando, está aqui a playlist com 20 vídeos sobre isso. E então depois a gente mudou a configuração ali para trabalhar com lâminas, que é o substituto do Zend Framework. Então a gente fez aqui dentro do composer.json a alteração manual, colocando ali os requisitos de versão ali e os componentes que a gente queria instalar. E depois, por último, mandamos rodar lá no terminal um Composer Install, e depois da instalação ele criou aqui para nós os pacotes que foram baixados, e a gente removeu os pacotes do framework antigo, do Zend Framework. Feito isso, nós testamos, o projeto está funcionando. Agora eu vou fazer aqui um branch desse projeto aqui, para mandar ele depois lá no GitHub. Então vamos aqui, vou demonstrar esse processo também para vocês. Como eu estou controlando, né, com Git, tenho o controle da versão. Se eu der um git status aqui, eu vou ver o que foi alterado. Então só alteramos composer.json e o módulo config.php. Então eu vou criar aqui um novo branch para criar uma distinção desse projeto, do projeto antigo que está lá no GitHub, e vou subir isso como uma branch lá no GitHub também, para que vocês possam baixar o projeto com as modificações que eu fiz e conseguir rodar aí, né, sem maiores problemas. Então, para isso eu vou fazer aqui um git checkout -b para criar um branch. Eu vou chamar aqui de lâminas. O ideal era eu fazer esse branch antes de começar a alterar, mas como eu não fiz isso, eu estou criando agora o branch. Agora eu vou dar um git status. Eu vou adicionar agora esses elementos que eu alterei. E eu vou commitar, colocando aqui, obviamente, o que eu mudei. Eu vou colocar aqui, mudado os pacotes do Zend para lâminas no Composer, e as configurações no módulo config. E agora eu vou fazer um push origem lâminas para mandar isso daí lá para o GitHub. Então, feito isso, agora a gente tem lá um novo branch lá no projeto, que vocês vão poder visualizar também. Vou atualizar aqui. Então, agora nós temos dois branches, e se eu puxar aqui, eu tenho agora aqui o branch lâminas, que é essa versão que a gente mudou aqui agora. Então, isso que eu gostaria de mostrar para vocês no vídeo de hoje, como fazer a conversão ali do Zend para o lâminas. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu não tenho publicado muito sobre programação nesse formato, mas pode ser que eu venha publicar se fizer sentido para vocês. Então deixa aí o comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembra de visualizar ali, né, se fizer sentido para você, a lista de reprodução com os 20 vídeos sobre o Zend Framework, né, que é a origem desse projeto. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Espero ver vocês em breve. Um abraço e até mais.